Como é que vocês estão? Como é que foi o dia hoje aí? Bênção? Irmãos, hoje nós iremos encerrar esta live. Vai ser o último dia, amém? A última quarta-feira desta série que nós estamos estudando, que é Firmados na Palavra. E eu queria agradecer àqueles que tiveram aí conosco, presentes desde o início, e Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma poderosa. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu estou aqui com um convidado, um amigo meu, e ele que vai estar responsável em ministrar a palavra aos nossos corações. Eu já vou chamar ele aqui para a gente não perder tempo. Vou deixar que ele mesmo se apresente. Amém, irmãos? Deixa eu chamar ele aqui. Boa noite, meu irmão Arlan. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Como é que você está? Graças a Deus, tudo tranquilo. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você também. É uma honra para mim estar aqui com você nesta hora, neste momento, né? Graças ao Senhor. Devolvo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, né? Porque se não fosse pelo Senhor, não estaríamos de pé, né? Mas louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por isso. É um prazer para mim estar aqui com o irmão Arlan, né? E já vi aqui que tem um amigão que entrou aí para dar uma força, né? Julián, a paz do Senhor esteja com ele, todos os irmãos que estão entrando também na live, né? Mais um momento de firmados na palavra. Um tema muito interessante, um tema de fato muito importante para os tempos que estamos vivendo, né? Há uma necessidade de nos firmarmos na palavra do Senhor. E o meu nome é Gleidson, né? Eu congrego na Igreja Batista Ministério Aliança, no Heliópolis, perto ali da Pizzaria Guarani 2. Estou debaixo da cobertura do meu pastor, pastor Daniel Machado. Ele sabe que eu estou, né, compartilhando essa live hoje com o irmão, né, porque nós precisamos de cobertura espiritual, né? E graças ao Senhor, estou debaixo da sua cobertura e da sua bênção, né? Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar com a nossa mensagem de hoje. Uma mensagem muito objetiva dentro da própria palavra do Senhor, porque nela está tudo que nós precisamos. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que servir a Deus sem ler a sua Bíblia, que é o nosso manual, vai dar errado. Vai chegar um ponto, vai dar pau. Então, se nós queremos, né, ter uma vida de fato, com crescimento espiritual e provando a cada dia mais dos milagres e do sobrenatural do nosso Senhor Deus, é dentro da palavra. Né? E o Senhor me trouxe recentemente, irmão, um tema interessante que eu até ministrei na igreja, né, que eu congrego, que é a fé individual e a fé coletiva. E quando o Espírito Santo me falou isso, né, porque quando Deus te fala algo, você vai questionar o Senhor para saber se de fato é Deus que está falando com você pelo Espírito Santo ou se é coisa da sua cabeça. E quando eu perguntei ao Senhor, como assim fé individual e fé coletiva? E Deus me trouxe várias referências aonde mostra a fé individual e a fé coletiva. Só que eu separei só duas, porque o nosso tempo, né, é curto e o tempo não espera, né? No tempo o relógio não é convertido. E é muito interessante. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aí eu já quero deixar aqui
para todos nós. Isso serve para mim também. O que nós estamos ouvindo nesses últimos tempos? Porque para a minha fé ser elevada, o próprio Romanos já explica tudo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a palavra de Deus. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, como que a sua fé vai ser elevada no Espírito Santo? Como que nós iremos desenvolver a nossa fé se não estamos ouvindo a palavra de Deus? Então, o primeiro ponto que eu vou falar é a fé individual. E tem outras passagens que o Espírito Santo vai trazer ao coração dos irmãos que estão aí, neste momento conosco na live. Mas uma das que eu separei que eu achei interessante é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que aquela mulher jazia 12 anos com fluxo de sangue e gastou todos os seus bens, o seu dinheiro, gastou com o médico, com o remédio e nada pôde fazer por ela. Só que um dia ela creu em seu coração que se ela só tocasse a orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E o interessante, eu vou ler aqui para a gente ter uma didática bacana, que vai dizer o seguinte, está lá em Marcos 5, para quem está acompanhando aí com a sua Bíblia, e no versículo 24 vai começar a falar a respeito dessa história. Vai dizer o seguinte, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, essa parte aqui também, irmão, 34, eu vou só parar um minutinho para a gente frisar. O interessante é que havia uma multidão que apertava Jesus. E multidão que faz barulho sem arrancar poder é só simpatizante. E isso, infelizmente, está cheio nas nossas igrejas hoje. Pessoas simpatizantes com o caminho de Cristo. E no meio dessa multidão, uma mulher somente pela sua fé, ela creu que se ela tocasse na orla do manto, e a orla do manto a gente sabe que é lá embaixo, próximo aos pés, e como essa mulher já havia 12 anos perdendo sangue, provavelmente ela já estava fraca. Porque ninguém vai sangrar 12 anos e não vai perder suas forças. Então ela creu que se ela só tocasse a orla do manto, ela seria curada. E quando ela toca a orla das vestes de Jesus, a própria palavra aqui já vai dizer que logo o seu sangue se estancou. Então a fé, ela move a situação e a circunstância ao nosso favor. E aqui a multidão só apertava, só estava querendo ver quem era Jesus. Mas nessa mulher ela foi decidida a tocar e ser curada. Isso é a fé, isso é Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. E o interessante é que ela queria só ser curada daquele mal. E com Deus, Deus, eu costumo dizer que ele não é mendigo nas suas bênçãos, naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua, Deus dá em dobro. E o interessante aqui no versículo 34, para quem estiver acompanhando aí, vai pegar esse mistério aí, vai dizer o seguinte, Jesus respondendo para ela, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Ela recebeu 3 bênçãos e ela foi buscar uma. Olha que interessante. Já parou para avaliar isso? Ela foi para ser curada daquele mal. Jesus vai falar para ela, a sua fé te salvou, ela foi salva, recebeu a paz, vai em paz e ser curada desse mal, foi curada da enfermidade. O nosso Deus é desse jeito. Se nós derramarmos toda a nossa fé e o nosso coração no Senhor, Ele vai nos dar em abundância.
Então, que nós possamos usar a nossa fé como a desta mulher. Não ir só nos cultos para ver o movimento, mas ir de fato se entregar e prostrarmos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o mesmo Deus que outrora curava no passado e que usou seu Filho Jesus para curar no Novo Testamento é o mesmo que continua curando hoje no presente e vai continuar curando amanhã no futuro. Só que muitas das vezes a nossa fé ela está muito rasa. Nós não temos mergulhado e aprofundado no Espírito Santo para poder elevar nossa fé. Como Judas, no capítulo 1, né, que Judas só tem o capítulo 1, no versículo 20, vai dizer: edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Para edificar minha fé, eu tenho que dar liberdade para o Espírito Santo fazer isso, e é em oração em línguas. Que quase ninguém hoje fala a respeito, né? Infelizmente. Mas o que tem me edificado e tem me feito elevar a minha fé é quando eu entro para o meu secreto, como falei em Mateus 6,6, entrando para o teu secreto, orando ao seu Pai que está em oculto, e Ele te recompensará. E, sem mais delongas, eu ainda quero contar 2 testemunhos aonde está relacionado a esse tema que eu estou compartilhando, que é a fé individual, isso aconteceu comigo, e a fé coletiva, que aconteceu na minha casa. Então, agora vamos para a fé coletiva. E essa parte também é muito interessante, porque o Senhor é quem me trouxe essas 2 referências. Aí quando eu fui pegar para ler, de fato, há momentos na vida que a sua fé individual ela vai ter que ser ativada, porque é uma questão de Deus com você para edificar a sua fé, para te elevar. E há momentos que você vai ter que unir sua fé de maneira coletiva, às vezes com a sua família, ou com os irmãos da igreja, ou no ambiente de trabalho, ou numa faculdade, ou na vizinhança, aonde o Senhor direcionar. E o interessante é que lá em Atos, né, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, vai nos mostrar que a igreja precisou, de maneira coletiva, exercer a fé. E é muito interessante essa passagem. Está lá em Atos capítulo 12, a partir do 1º versículo. Que um anjo liberta Pedro da prisão. É uma história, acredito que conhecida já por muitos também, né? Que vai dizer o seguinte: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradará aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha a parte onde a fé coletiva se manifesta. Aí no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele mesmo o fez. Disse-lhes mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a 1ª e a 2ª guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Vou parar aqui no 10. Olha que interessante, no versículo 5, a fé coletiva da igreja, orando continuamente a Deus pela vida de Pedro, que estava preso. Salvo engano, aqui eram 12 soldados romanos que estavam ali vigiando a cela de Pedro. E quando a igreja se une em oração, une a sua fé, é o que Deus faz, é algo sobrenatural. Olha no versículo 10 o que vai dizer. E, quando passaram a 1ª e a 2ª guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. Como assim? A porta abriu sozinha.
A gente sabe que a porta não abriu sozinha. A gente sabe que foi Deus, com o anjo que ele enviou ali, que abriu a porta sem fazer barulho e sem despertar nenhum dos soldados. Então, nós precisamos, né, como igreja, se você, irmão Arlan, está passando por alguma coisa, né, alguém na família, unir a nossa fé. Hebreus 11:6, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é bênção, né? Como nós sabemos. Então, a igreja aqui mostrou a fé coletiva. E aqui a gente vê algo sobrenatural acontecer. Pedro é liberto da prisão sem os soldados despertarem, porque a igreja uniu-se em fé, né? Usou aqui a fé coletiva, como o Senhor, né, ministrou ao meu espírito. Então isso é algo profundo, né? Às vezes você pode já ter vivenciado aí no seu ministério, na sua família, na sua igreja, um momento de uma fé coletiva, né, onde o Senhor se manifestou de maneira sobrenatural para fazer o milagre. Né? E eu quero já aproveitar para depois deixar o irmão compartilhar também, porque eu acredito que tem, né, um testemunho usando a sua fé, né, de maneira individual e também usando a sua fé de maneira coletiva. E primeiro eu vou contar o testemunho do momento que eu precisei usar minha fé de maneira individual. Né? Uns 2 anos atrás, eu comecei a perder os jogos dos joelhos, os 2 joelhos. Eu andava, dependendo do movimento que eu fazia, meus 2 joelhos perdiam a resistência e meu corpo, se eu não tivesse nada para segurar, ia para o chão. E eu não entendi o porquê começou a acontecer aquilo. E eu sempre falo com Deus em cima de Isaías 53, 4 e 5. Eu sempre bato de frente com Deus em relação a isso. Né? E quando eu falo bater de frente com Deus, não é faltar com respeito, né? Mas é mostrar para Deus que eu acredito no que ele deixou nas Escrituras. Né? Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não se cumpriria, diria e não se faria. A palavra do Senhor, se a gente não declarar isso no mundo espiritual, o mundo espiritual não vai se movimentar a nosso favor. Então eu comecei a orar em cima de Isaías 53, entrava no meu quarto, chorava e falava, Senhor, eu não aceito, meus joelhos estão desse jeito. Eu nunca bati o meu joelho em parede, nem jogando bola, eu nunca tomei uma pancada jogando futebol para que meu joelho se manifestasse isso. Eu não aceito e comecei a orar todo dia. E quando eu jogava bola, então, irmão, era terrível, parecia que meu joelho era uma Maria mole. E tão bambo que ficava os 2 joelhos. Mas eu falei com Deus que eu não aceitava. Quando a gente fala, né, tem pessoas que falam assim, não, mas aí você está abusado demais com Deus. Você acha que não é a vontade de Deus curar o seu povo? Porque a palavra de Deus é inerrante, ela não se contradiz. A vontade de Deus é curar o povo. Mas agora, se o povo vai ter fé para chamar a existência o que já está liberado a nosso respeito e ao respeito de quem precisa de um milagre, aí é de cada um. Porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela não tem erro. E Deus é imutável, Deus também não muda. Então, Isaías 53 vai dizer o quê? Que verdadeiramente ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades e dores. E o castigo que me traz a paz, ele tomou sobre ele pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Jesus cumpre isso lá na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscita com a vitória da igreja, com a vitória do seu povo. Então eu comecei a orar todo dia. E jejuar. Orar e jejuar. Até que um dia eu fui convidado para ir em um culto, né, com a minha cunhada e meu concunhado. E o Espírito Santo pegou e falou comigo no início do culto. Hoje eu vou falar com você. E eu fiquei ali ligado. Fiquei ligado ali no Espírito Santo. E o irmão que foi pregar lá no dia, ele não me conhecia, né? Esse reabastecer aqui é minha noiva, ela está até confirmando ali verdade. Então, aconteceu o seguinte. O irmão que estava pregando no dia, ele não me conhecia e ele pregou em cima de Isaías. Olha que profundo. E quase no finalzinho do culto, ele falou assim, irmãos, agora eu vou encerrar e tudo. E ele pegou e ficou em silêncio. Pegou e falou, eu não posso encerrar ainda. Porque Deus está me revelando que tem uma pessoa, ele descreveu tudo o que eu estava passando. Só que antes dele descrever o que eu estava passando, o Espírito Santo falou comigo, agora eu vou falar com você. E ali o Espírito Santo começou a se movimentar dentro de mim. Né? Quem é batizado com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Quem já provou da experiência sobrenatural, né, de Deus.
E ele pegou e começou a descrever tudo que eu estava passando. Aí eu peguei e levantei a mão e falou, é você mesmo. Vem aqui que nós iremos orar por você. Aí o pastor, que era o líder da igreja, né, pastor Efigênio, irmão em Cristo, abençoado, começou a orar por mim e eu caí no Espírito Santo. Ele orou em cima dos meus joelhos. Depois daquele dia, isso já tem uns 2 a 3 anos, todo dia que eu jogo bola, eu não sinto mais nada. Eu dobro os meus joelhos, eu faço agachamento, levanto, não sinto mais nada. Porque eu reivindiquei aquilo que Jesus Cristo liberou a meu respeito lá na cruz do Calvário. Então você que está me acompanhando aí, às vezes você está enfermo, você está doente, Cristo já pagou tudo na cruz do Calvário. O Senhor, ele tem prazer em curar o seu povo. Mas o demonstrar fé no ato que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário cabe a mim e cabe a você. E o outro, isso foi, né, compartilhando a minha fé individual. Agora a minha fé coletiva foi em 2014, 2015, que minha mãe foi cometida com câncer maligno. O Julian, que está aí também, irmão em Cristo, né? A minha noiva também que está aí, vai poder confirmar. Minha mãe está viva para a glória do Senhor Jesus Cristo, mas tivemos que unir a nossa fé de maneira coletiva. Toda a família, quando ela falou que teria 1 mês e meio mais ou menos para se preparar para poder ir para a mesa de cirurgia, nós entramos em um processo de oração. E eu profetizando em cima de Atos 19, 11 e 12, que vai nos dizer o seguinte: e pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia prodígios e milagres, de sorte até os lenços e os panos que se levavam do corpo daquele homem curavam a enfermidade do povo e expulsavam os espíritos malignos. E em cima disso eu comecei a profetizar. E o Espírito Santo me levou a fazer um ato profético muito doido, que eu compartilhei até com a minha mãe. Eu falei, mãe, o Espírito Santo está me levando a fazer isso, a senhora crê? E quem está doente, principalmente com câncer que assola tantas pessoas, se você falar que vai dar uma paulada nela, vai ser curada, ela vai querer tomar uma paulada. Ninguém quer morrer. Felizmente a realidade é essa. A gente sabe que a gente é peregrino na terra, mas ninguém quer morrer. Então eu peguei e falei com ela o seguinte, falei, o Espírito Santo está me levando a fazer o seguinte. Toda vez que eu terminar a minha oração, eu vou cuspir nesse pano aqui, nesse lenço, a senhora vai colocar em cima de onde está o câncer. Em cima também da referência que Jesus cospe no lodo para curar o olho do cego. E manda ele lavar, se eu não me engano, no tanque de Siloé. E ele volta a enxergar. Em cima dessas referências, o Espírito Santo me mandou fazer isso. Olha que doideira. Para quem é um crente, né, carnal, isso é loucura, porcaria. Mas eu fiz durante 1 mês. E o Juliano que tá aí, conhece a minha mãe, a minha noiva que tá aí. O Gedaí, acho que também deve estar aí na live, conhece, já veio aqui na minha casa. Eu só não vou chamar aqui porque minha mãe tem vergonha, não vai querer aparecer. Mas minha mãe tá viva. O Senhor curou ela mediante um ato profético que o Espírito Santo me levou a fazer e toda a minha família orando. Né? Usamos, né, a fé coletiva. Então, irmão, o que eu quero deixar aqui para os irmãos, para poder encerrar, é que o mesmo Deus que opera no passado é o mesmo Deus que opera hoje e vai operar amanhã. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem e hoje é o mesmo amanhã. Que Deus não muda. Deus é imutável. Deus também é fidedigno. Ele é o que? Ele é fiel. Aquilo que ele deixou escrito na palavra a nosso respeito está selada pela sua santidade e não muda. Então, esse testemunho que eu contei, né, da minha saúde, perdão, da minha saúde, né, com questão do meu joelho que o Senhor me curou, e do câncer da minha mãe, é para testificar e aumentar a fé dos irmãos. Deus continua curando. Mas é nós é que precisamos pegar a palavra de Deus e reivindicar no mundo espiritual. E para encerrar, Efésios 1:3 vai nos dizer isso, que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você já é abençoado. Em Cristo Jesus a sua família já é abençoada. Em Cristo Jesus eu já sou abençoado. Em Cristo Jesus todos nós somos abençoados. Mas cabe a mim e cabe a você, irmão Arlan, e os demais irmãos que estão acompanhando a live, pegar a palavra de Deus e declarar todos os dias. Né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor e são chamados segundo um decreto de Deus, né? Um propósito. Então, não tem nada que pode nos parar a não ser nós mesmos. Então, que, né, a incredulidade não venha roubar nossos corações. Sabemos que estamos caminhando, né, cada dia mais para a reta final. Né? Muitos irão, infelizmente, se apostatar da fé, da verdadeira fé genuína em Cristo Jesus. Mas ainda tem uns remanescentes que o Senhor Deus está guardando. Amém? Então, irmão, eu passo a palavra para você agora. Eu sei que você tem também, com certeza, testemunho para compartilhar aí com a igreja. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá?
Espero ter outras oportunidades de estar aqui com o irmão. E para mim foi uma honra compartilhar aqui um pouco da palavra do Senhor, testemunho que o Senhor, né, fez na minha vida e continua fazendo todos os dias. Né? Eu devolvo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Muito obrigado. Amém. É de suma importância a gente entender tudo aquilo que tem acontecido na nossa volta. Também queria te agradecer você pelo aceite, né, do convite. Amém. E para mim, né, é um privilégio poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né, nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem falado conosco. E é algo que, quando nós temos certeza daquele propósito que foi estabelecido diante das nossas vidas, nós precisamos apenas cumprir. E é algo que é poderoso. E nós somos chamados para poder testemunhar o Evangelho da Graça. Né? Falar tudo aquilo que Deus ele tem feito no nosso meio, no meio da igreja, que nós possamos anunciar essas boas novas. Tenho certeza que essa palavra que você ministrou aqui, falando um pouquinho, né, da fé coletiva e da fé individual, tenho certeza que aqueles que estão presentes ao vivo nessa live e aqueles que depois irão assistir esta live, eu tenho, né, a convicção no meu coração que todos nós já tivemos essa oportunidade de exercer essa fé, tanto no individual e também no coletivo. Mas, enfim, irmão, muito obrigado. Que o Senhor possa continuar abençoando aí seu ministério, abençoando a família, nesse pouco contato que a gente tem através do nosso irmão Julian, que está aí presente. É verdade. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida aí poderosamente. Amém. 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 Para mim é um privilégio poder compartilhar também um pouquinho com o irmão, né, de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E é uma experiência, né? É um ajudando o outro. Essa igreja é isso. Nós podemos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E aí a gente vai crescendo, né, na graça, no conhecimento, através, né, da vida do irmão. Né? Pode ter certeza que o seu ministério aí vai longe, irmão. É algo assim, quando a gente tem essa certeza do propósito, a gente, né, vai sempre poder declarar e nada vai nos parar. Amém. A gente teve uma série que finalizou no último domingo, lá na igreja que eu congrego. O pastor Peter, ele ministrou em 3 domingos falando, descubra o seu propósito. E é algo assim que é maravilhoso. Quando a gente entende verdadeiramente a nossa identidade com Cristo e quando a gente, de fato, entende também para que nós somos chamados. E uma vez quando nós entendemos esses princípios, nada pode nos parar. Por mais que o inimigo ele vai tentar nos parar, porque é esse o papel dele. Quando uma pessoa se coloca-se de pé para poder falar do amor de Jesus de uma forma simples, irmãos, porque é algo que eu tenho aprendido, que Jesus ele era simples. Jesus ele não procurava falar palavras bonitas, Jesus ele procurava sim falar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Né? Algo que o irmão também sempre fala, né? Eu tenho aprendido com ele. Né? O evangelho simples. Né? A gente querer ficar, né, firulando as coisas. Mas enfim, foi algo assim que eu fui ativado, eu fui despertado de uma forma assim
poderosa, porque quando a gente tem a convicção para que nós somos chamados para poder exercer o nosso ministério no reino de Deus, por mais que vai ter as investidas do inimigo, é algo que eu tinha até falado com o irmão antes da gente iniciar a live. Primeiro, Deus ele vai confirmar conosco. Ele vai confirmar no nosso coração aquilo que nós somos chamados para poder fazer. E depois, né, ele vai usar a vida de um profeta para poder confirmar aquilo que ele já falou com a gente. E isso é de extrema importância. É algo que eu tenho percebido muito, né, para aquelas pessoas que gostam de profecia. Nada contra a profecia, né? Eu até coloco amor nas minhas palavras. Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Não sou contra, né, os profetas, mas a gente precisa ter um discernimento naquilo que nós ouvimos. Nós precisamos saber, né, qual alimento nós estamos digerindo, o que nós estamos escutando. Porque Deus ele vai confirmar com a gente. Depois ele vai usar pessoas para poder confirmar aquilo que ele já falou comigo e com você. Então, por isso que é importante a gente viver uma vida ativada na fé, foi o que o irmão falou. Nós vivemos uma vida firmados na palavra de Deus, porque é algo que quando nós começamos a entender tudo aquilo que está escrito dentro da palavra, irmãos, pode ter certeza que dificilmente nós não vamos ser enganados, porque nós vamos buscar esse suplemento, esse alimento que Deus ele tem nos dado, né, que ele tem deixado disponível para nós. Basta somente nós queremos, né? Todo dia nós temos acesso para poder ir ali e buscar, né, algo fresco, né, um alimento, um maná poderoso. Verdade. Então, várias coisas que o Senhor ele já ministrou na minha vida. Então, eu não poderia deixar de falar isso, porque eu tinha um problema, irmão. Tudo que eu começava, eu não conseguia concluir. E é algo que esta série que foi ministrada e encerrada domingo passado na igreja, eu pude entender claramente Deus falando comigo, que graças a Deus eu estou no caminho, né? E que eu não possa vir parar de exercer isso que Deus falou, né, comigo. E a gente sabe que vai ter os levantes, a gente sabe que vai ter as dificuldades, mas a gente tem que permanecer, porque quando Deus ele nos chama para poder fazer algo, ele vai nos sustentar até o final. É algo que Deus ele vai estar conosco, sempre ele esteve conosco e sempre ele irá continuar estando com a gente. E para mim foi algo assim que eu saí do culto e falei assim, meu Deus, muito obrigado. Porque hoje eu vejo que o tanto que eu tenho que aprender, o tanto que eu tenho que buscar do Senhor, o tanto que eu tenho que ler a tua palavra, mas eu também vejo que eu estou no caminho certo. E aquilo que eu fui chamado para poder fazer, eu não quero parar. Né? Eu não quero, como se a gente trocasse de roupa todos os dias. Né? Hoje eu estou com a roupa, amanhã eu vou vestir uma outra roupa. Não, né? Todos os dias eu quero permanecer nesse propósito. Por mais que vai ter as dificuldades. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Entendi. A gente tem várias experiências a respeito dessa fé, né, coletiva. O Juliano até trouxe aqui. A gente congregava na Igreja Batista da Lagoinha e a gente teve a oportunidade de participar do ministério que até hoje existe, que chama Impacto Vida. E ali a gente tinha a oportunidade de conhecer pessoas que chegavam ali com as suas vidas totalmente destruídas. Né? Pessoas que chegavam ali desacreditadas, com pensamento de suicídio, com pensamento de tantas coisas. Mas, graças ao Senhor, aquilo que Ele colocou nos nossos corações é algo que eu sempre fiz com amor,
fiz com prazer, porque é gostoso a gente falar da palavra, a gente falar de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. A gente tinha essa oportunidade de exercer a nossa fé coletiva para poder ajudar aquelas pessoas e mostrando para elas que nada estava perdido. Pelo contrário, a partir do momento que elas, né, entregassem as suas vidas para Jesus, aí sim que elas iriam de fato começar a viver, porque elas iam entender que não era mais elas que estavam no centro da vontade delas mesmas, mas sim era Jesus que governava a vida delas. Então, eram várias ministrações, eram várias orações que a gente fazia, e para a glória de Deus, a gente tinha a oportunidade de exercer essa fé individual com cada uma delas e a fé coletiva. E no final daquele encontro ali, a gente poder ver o sorriso no rosto de cada pessoa, vendo que de fato elas estavam, né, rendidas aos pés de Cristo. E ali a gente podia celebrar e falar que, graças a Deus, mais uma vez, né, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem ajudado essas pessoas. Amém. Então, assim, foi muito, foi um tempo muito precioso, aonde eu, mais o Juliano e várias outras pessoas puderam desfrutar disso tudo, né, para a honra e glória de Deus. Então é por isso que é importante a gente estar exercendo essa fé. O testemunho que você deu também é muito forte, tanto o seu testemunho individual, e o testemunho também no coletivo, que foi aí a cura da sua mãe. E hoje as pessoas, elas precisam entender, o que você citou lá em Isaías 53. A partir do momento que Deus ele liberou aquela palavra nas nossas vidas, a gente precisa tomar posse. A gente não pode colocar dúvida. É eu ler aquilo que está escrito, é eu orar e acreditar que o milagre ele vai acontecer. Às vezes vai ser instantâneo, vai ser rápido, mas às vezes vai ser uma cura, né, progressiva, vai ser uma cura que ela vai sendo curada aos poucos, mas vai ser de fato realizado, né, a cura na vida das pessoas, assim como aconteceu na sua vida e na vida da sua mãe. Eu gosto muito de ouvir testemunhos, porque isso daí edifica a gente. E a gente começa a entender que, de fato, verdadeiramente, a palavra de Deus ela é poderosa. Tudo aquilo que está escrito aqui dentro desse livro, a gente precisa apenas tomar posse e acreditar que a cura vai vir, o milagre vai vir. Eu não sei, né, o que você está buscando, vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês que vão assistir. De uma coisa eu tenho certeza, apenas creia na palavra de Deus. Creia Amém. naquilo que foi liberado na sua vida. Amém? Irmão, Amém. Glória a é o Deus. que eu tinha para poder compartilhar. E eu tenho certeza que vai ter outras oportunidades, né? Algo que a gente tinha até falado ali antes de iniciar essa live. Né? Hoje a gente está encerrando essa série Firmados na Palavra. Iria ser até um pouco mais, né? E eu ia estender, e iria ser 10 quartas-feiras, mas o Senhor colocou no meu coração de ser 5 quartas-feiras, 5 séries, né, abordando esse tema referente a esse assunto que nós estamos conversando hoje. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que estiveram conosco nas séries passadas, aquelas que, né, ouviram, elas foram edificadas. E eu peço somente uma coisa, né, que eu tenho compartilhado sempre com o irmão, que você possa divulgar essa mensagem, o maior número de pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus possa alcançar a vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que você
Nem que seja pelo menos uma pessoa que você conhece, que precisa de ouvir essa palavra que foi ministrada hoje. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Vou estar te chamando outras vezes, tá, meu irmão? Para Bem, poder estar participando aí isso é uma de honra. outras férias. E a gente vai caminhando, né? Para mim é um prazer poder ter a sua amizade, poder, né, estar compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém. Glória a Deus, né? Deus é fiel. E o interessante, irmão, só para complementar, que você está falando de, né, você comentou sobre a questão da cura, o Senhor me trouxe ao coração Lucas 18, que vai falar da parábola da viúva e do juiz iníquo, né? O É, dever de orar sem cessar. Então, às vezes, a pessoa está precisando de um milagre, ora um dia, 2 dias, 3 dias, e acha que Deus está demorando. E Deus não tem relógio igual nós precisamos do relógio para viver cada dia, não. Eclesiastes 3:1 vai dizer o quê? A todo um tempo, um propósito decretado abaixo dos céus. Deus está ouvindo a sua oração e a minha oração. Eu, quando testemunhei a questão do meu joelho, não foi a oração da noite para o dia, foi quase um mês orando para o Senhor liberar a cura dos meus joelhos. E Ele liberou. Então, tem pessoas que acham que Deus é micro-ondas. Você colocou, ele virou as costas, apitou, tá? Não. Como que Deus vai levar a sua fé? Deus vai te amadurecer, te fazendo entender que é um processo. Já está tudo liberado, isso é fato. A Bíblia já está escrito que já está tudo liberado a nosso respeito. Mas Deus é, não vai entregar nada para nós da noite para o dia. Há orações, sim, como o irmão citou, que Deus vai te trazer a resposta de imediato. E só para encerrar aqui, porque o tempo está encurtando, quando minha mãe operou do câncer, a alimentação dela mudou toda. E teve um dia que nós não tínhamos legume nem fruta nenhuma que ela precisava. E a gente estava passando por um aperto financeiro e tudo. Aí eu saí com meu irmão, mas antes de sair eu orei ao Senhor no meu íntimo, dentro do meu interior. Só Deus sabia o que eu estava falando com ele. Eu falei, Senhor, nós estamos precisando de uma alimentação para minha mãe. Nós estamos sem dinheiro para comprar. Envia alguém aqui, toca no coração de alguém. Eu saí. Quando eu voltei, tinha 2 sacolas cheias de legumes e frutas lá em casa para minha mãe comer. Então tem coisas que Deus vai te responder na hora, porque é uma questão de necessidade rápida. Mas tem coisas que Deus vai moldar e edificar a sua fé com sua persistência na oração. Amém? Então é só para complementar o que o irmão falou, que o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração aqui para continuar edificando a fé de quem está aí, né, vendo essa live nesse momento. amém, irmão. Muito obrigado mais uma Amém. Eu vez. que agradeço. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Obrigado pelos irmãos que estão aí conosco, né? Você falou que sua noiva está aí, Julian, outras pessoas também que eu não conheço que estão presentes conosco. Deus possa abençoar a vida dos irmãos de uma forma Amém. Em poderosa. nome de Jesus. Lembre-se que todos nós estamos num só propósito, anunciar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, da cura, da restauração, aquilo que o Senhor tem falado conosco, né? Que nós possamos não reter, ficar guardado só com a gente, mas que nós possamos passar para frente. Então, muito obrigado por vocês estar aí presentes conosco. Eu fico muito feliz também. E aqueles que também irão depois assistir esta live. Amém, irmão? Só queria te Amém. fazer um pedido para a gente poder encerrar, que você orasse para Amém. nós. Eu já estou com outro tema, né? Vou até dar um spoiler aqui. A gente vai estar falando um pouquinho, né? O irmão também vai ser convidado aí novamente. Deus Amém. te no meu coração de falar um pouquinho sobre avivamento. Bom. E eu tenho vivido isso também na minha vida, tenho vivido isso na vida da igreja, aonde eu congrego, e a gente precisa ser despertado para viver esse avivamento que Deus tem causado no nosso meio. Então, em breve, a gente vai estar dando início a essa nova série falando sobre avivamento. Amém? Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas que têm acompanhado, que têm acreditado, que têm confiado nesse ministério. Amém, irmão? Amém. Você possa orar aí para nós. Muito obrigado mais uma vez. De nada, eu que agradeço.
Também quero agradecer aí os irmãos que estão nesse momento compartilhando dessa live conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero agradecer e engrandecer o teu santo nome, bendizer somente ao Senhor e a tua santidade, Pai. Neste momento, devolvendo ao Senhor toda a glória, louvor e honra, agradecendo ao Senhor pela vida do irmão Arlan, Pai, e cada irmão que está aí presente, Pai, neste momento, disposto a estar aí conosco, Pai, prestigiando a tua palavra, Senhor Deus. Não é nem a minha vida, é a vida do irmão, mas é a tua palavra. Porque é ela, Pai, que, Senhor Deus, atrai, Senhor Deus, as multidões. É ela quem tem poder para curar, salvar, libertar, restaurar. Pai, em nome de Jesus, eu só quero agradecer, Pai, a mim agora, neste momento, um espírito de gratidão, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e pelo que o Senhor já fez, ó Pai, liberou a nosso respeito, a respeito, Pai, do seu povo, Pai. Ao Senhor Deus, todo louvor e adoração. Nos dê uma, Senhor Deus, noite, Pai, de paz, de descanso, de renovo no corpo físico, porque eu sei que no espiritual, Pai, está a cada dia sendo avivado pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor Deus, ó Pai, ao Senhor toda exaltação, Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoe o irmão Arlan, Pai. Abençoe esse novo tema que irá entrar nas próximas lives. E, Senhor Deus, abençoe aqueles que irão ver, Pai. E, Senhor Deus, essa pequena mensagem, mas que é uma mensagem simples, Pai, pura e objetiva e onde há poder, Pai. Porque é o Senhor quem opera tudo em todos. No nome de Jesus Cristo, ao Senhor, Pai, eu agradeço e devolvo toda a honra, louvor e glória, Pai, neste momento. Amém, Pai, e amém. Amém, irmão. Amém, meu irmão. Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos. Amém. E até uma série, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica na Deus paz, meu irmão. abençoe. Abraço a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Deus.